Veio no meu coração essa questão do sofrimento. O sofrimento não tem explicação. As grandes indagações da vida, os dilemas da vida humana, é justamente sobre as causas do sofrimento. Lamentavelmente, na terça-feira, nós perdemos uma amiga lá em Franca, a Ivanete, uma enfermeira, vítima da Covid, faleceu na terça. Sexta-feira, o nosso querido pastor Adilson Johnson de Umuarama, da Assembleia de Deus de Umuarama, também faleceu vítima da Covid. Ficou quase 30 dias internado. E diante desse sofrimento, diante disso vem as indagações. Você que está sofrendo, por que você está sofrendo? Quais as causas do teu sofrimento? Você que está sofrendo, quem pecou? Ou de quem é a culpa pelo teu sofrimento? O sofrimento físico, o sofrimento conjugal, o desemprego, o marido que vai embora, a esposa que desiste do lar, o filho que se rebela, as tragédias da vida que ceifam vidas inocentes, a criança que nasce com deficiência, enfim, quem explica o sofrimento? Lembrando disso, nós temos estudado o Evangelho de João. Me veio à mente o capítulo 9 do Evangelho de João, que Jesus Cristo traz esse tema do sofrimento. No capítulo 9, desde o primeiro versículo, diz assim: ao passar ali das imediações do templo de Jerusalém, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Aí disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. É interessante que há uma busca do nosso coração, da nossa mente, pela resposta do sofrimento humano. Porque, aliás, nós não somos masoquistas. Ninguém gosta de sofrer. E quando esse sofrimento ele vai agravando, ele vai demorando muito tempo para acabar, isso vai angustiando o nosso ser. E diriam os deístas de que, na verdade, Deus criou o mundo, criou os seres humanos e foi embora, abandonou os seres humanos. Aqui à mercê da sua sorte por causa do pecado. Essa é uma interpretação para a resposta do sofrimento. Outros diriam que, na verdade, o sofrimento é maldição hereditária mesmo. E outros ainda diriam que o sofrimento, aquilo que nos faz sofrer, é culpa nossa mesmo. E esse era o olhar dos discípulos. Perceba que Jesus Cristo caminhando, diz o versículo 1 que ele olha e vê um cego de nascença. Ele vê um cego de nascença, apenas isso. Aí os discípulos não veem apenas um cego de nascença. Os discípulos olham para aquele cego já procurando o culpado. Mas quem que pecou então, Jesus? Ele ou os seus pais? Porque a tendência nossa diante do sofrimento é sair à caça de culpados. De quem é a culpa por causa do meu sofrimento? Esse também era o olhar dos discípulos. Claro, já vou falar sobre o que estava pesando sobre o seu olhar. Por que o olhar deles estava tão contaminado que ao olhar o cego de nascença, eles não veem apenas um homem sofrendo. Eles não veem apenas um mendigo e há tempo. Você vai ver o capítulo 9 que diz que ele já era maior de idade. Quando ele foi interrogado, os próprios pais dele pergunta para ele quem que o curou, como o curou, porque ele já é de maior, já tem idade suficiente para isso. Mas os discípulos conseguem ver além de alguém sofrendo, porque a causa do sofrimento os incomoda. Então eles saem à busca, à procura, à caça de culpados. E essa noite eu quero refletir com você sobre essa tendência nossa a fazer as contas, a buscar a origem, a buscar a causa e apontar dedos e culpados. Ou a transferência de responsabilidade para que outro seja o culpado do nosso sofrimento, ou muitas vezes você se enche de culpa e diz: não, sou eu mesmo que
que mereça esse sofrimento, a causa de todo esse sofrimento sou eu. Porque isso intriga meu coração. Diante dessa semana, diante da morte desses amigos, do sofrimento desses outros amigos retos, gente boa demais, homens e mulheres de Deus. Uns foram levados e outros estão acometidos com sequelas terríveis da Covid. Vem ao meu coração também a intrigante pergunta, não está batendo, aqui a conta não fecha. Porque nós ainda estamos acostumados naquela lógica de mérito e demérito e de culpabilidade. Porque não bate realmente. Quando a dor nos afronta, quando a dor invade o nosso ser, invade a nossa alma, a nossa psique, vem à nossa mente a pergunta, onde está Deus? Será que Ele me abandonou? E muitos chegam inclusive a culpá-lo. E há até os segmentos que dizem que tudo que está acontecendo ou que acontecer sobre a face da terra, diriam os ultracalvinistas, que é determinação de Deus. Então, se você está sofrendo, é determinação de Deus, porque Deus, na sua onisciência, já predestinou você para esse sofrimento. E nesse conceito de determinismo, tentando explicar o sofrimento, surgem as castas. Você vai em alguns continentes, alguns países, continente africano, parte da Índia, você vai perceber que lá a pessoa está na miséria, na pobreza, e ele é inculcado desde criança dizendo, não, você faz parte dessa casta amaldiçoada e você será miserável, pobre, sempre. É uma explicação para o sofrimento. E na pergunta dos discípulos aqui, você está sofrendo, por quê que você está sofrendo? É você que pecou? Ou foram os seus pais que pecaram, ou outros que pecaram? Nessa pergunta é muito interessante, porque como que ele pergunta assim, ó, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais? Mas este homem, o cego era de nascença, como que ele pecou, se ele nasceu cego? Interessante, por que pecou? Na cultura de Israel, a cegueira, o cego de nascença, quem nascia cego é porque era amaldiçoado por Deus. Isso aí é cultura judaica, cultura de Israel. E a crença é de que somente o Messias poderia reverter uma maldição divina, porque somente Deus, o Messias, o ungido, poderia reverter a maldição de Deus. Nasceu cego, é amaldiçoado. Então esse relato é um sinal que João narra, é um dos sinais messiânicos, que somente os judeus criam que somente o Messias seria capaz de reverter uma maldição. Nasceu cego porque foi amaldiçoado por Deus. Então só o Messias poderia reverter. Por isso que ele vai tratar esse capítulo 9 inteiro sobre uma resposta à religião de Israel e ao povo de Israel, dizendo, olha, o Cristo é o Messias. Mas quem pecou? Ele? Este homem pecou? O povo de Israel também acreditava que era possível uma criança pecar no ventre. Olha o absurdo da crença, o que a religião faz. Mas eles pegam com base aquela história de Esaú e Jacó, que lutavam no ventre, brigando por primogenitura. Havia essa crença que era possível pecar no ventre, uma criança pecar no ventre. Olha aonde que vai a busca por resposta de sofrimento. Nasceu cego, nasceu aleijado, ou ficou leproso, há uma resposta. Pode ser que esse camarada pecou desde o ventre. No caso do cego de nascença, eles criam que pecou desde o ventre. Mas também havia, na religião de Israel, aqueles que criam na reencarnação. E é uma resposta atual ao sofrimento. Você está passando por esse sofrimento, seja ele no casamento, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele financeiro, é porque você, em outras vidas, você foi muito mal e agora você reencarnou e você vai sofrer, porque é um karma, você tem que sofrer para que, conforme você for reencarnando, quantas vidas forem necessárias, você atinja um espírito iluminado e seja perfeito. Veja bem, o que a resposta pelo sofrimento, uma resposta ao sofrimento, desconfigura totalmente a vida de um ser. Imagina, eu
tenho um sofrimento, ou passo por um problema, por um sofrimento, aí a culpa não é minha, a culpa é de outra pessoa que errou noutra vida passada e agora eu pago por isso. Puxa, é quase que não dá para entender muito, né? Ou seja, o cara faz os erros deles, comete seus pecados e eu que pago. E é uma resposta do espiritismo, né? O kardecista, inclusive, uma resposta ao sofrimento. Ou seja, uma maneira de amenizar a dor. Mas primeiramente, te tira a sua identidade. Então, se eu estou sofrendo, eu não sou eu sou outro. Ou também me leva para a possibilidade de errar. Já que é o outro que vai sofrer lá para outra vida que eu reencarnar, eu vou pintar e bordar aqui, pecar e bagunçar e ser indiferente, e outro que pague o sofrimento numa outra encarnação, numa outra vida. São tentativas de explicar o sofrimento. Eu respeito, né, de fato, aqueles que creem dessa forma, mas no meu ponto de vista mutila a identidade do ser. Nós somos seres únicos. Há só uma digital. Nós somos seres inigualáveis. E atribuir a responsabilidade do meu sofrimento, não mais a Deus, mas a vidas passadas, eu acho que tira a dignidade que existe em cada ser humano. Aí seria de uma crueldade. Quem criou o Deus que projetou esse tipo de compensação, de purificação para que a pessoa chegasse a ser uma pessoa legal, eu não vejo como um Deus muito amoroso. Eu vejo um Deus totalmente irresponsável, que ele cria o ser humano e deixa ele à vontade, ao invés de vir redimi-lo, vir buscá-lo, vir salvá-lo, vir transformá-lo, ele entrega você a você mesmo. Você se vira, se reencarne quantas vezes for necessário e pague os seus pecados. Olha, que sofrimento. Sem contar que surge aquele questionamento, aquela neura louca, né? Mas quantas vezes, eu já estou sofrendo nessa, quantas vezes vida será que eu vou ter reencarnar, sofrendo, feito um desamado e um desalmado, para poder eu parar com esse sofrimento, chegar no lar, né? No nosso lar. Lembra do filme? Nosso Lar, né? Então eu acho um Deus assim muito irresponsável com essa abordagem. E a compreensão dos discípulos é essa: quem pecou? Ele? Mas havia outra interpretação. Quem pecou, mestre, para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? E essa é moderna, hein? Você está passando por isso porque é resultado de maldição hereditária. Já ouviu falar esse termo? Você é um ser amaldiçoado. Teus pais, teus bisavós, tataravós, pecaram, cometeram tudo que não presta, aí vieram agora as consequências sobre a sua vida. Você está debaixo de maldição, a maldição que vem da sua família. Ou seja, mais uma vez, você está colhendo o erro do outro. Só que esta teoria, essa teologia, essa abordagem, essa doutrina da maldição hereditária, essa tem base bíblica. Essa é fácil de provar. Êxodo, Levíticos e Deuteronômio fala que Deus visitaria a maldição dos pais, dos filhos, até a quarta, terceira e quarta geração. Aí você pega esse versículo e tome. Aí, tá vendo, pastor? Tem maldição hereditária. Gente, não é bem isso que o Moisés disse. Ali você tem que entender o processo pedagógico, a limitação de interpretação da compreensão de quem é Deus. Aí você vai para Ezequiel diz: nunca mais se fale isso. Nossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos nossos filhos ficaram embotados, ficaram manchados. Daí ele diz: nunca mais se fala isso, porque não é isso que acontece. A alma que pecar é essa que colherá consequência, é essa que morrerá. Então é um versículo do Antigo Testamento que o próprio Antigo Testamento já elimina ele. O que Ezequiel está dizendo, que fala: olha, cada um peca por si só. Cada um presta conta de Deus por si só. Não é o pai comer uva verde e o dente do filho que ficou embotado. Ele está falando de maldição hereditária. Ele falou: nunca mais se faça isso, porque cada um é responsável pelos seus atos. O que os discípulos perguntaram, falou: é bem provável que os pais desse jovem, desse cego de nascença, pecaram muito e ele sofreu as consequências do pecado. O que também é quase que inadmissível. Imagina uma criança que nasce com uma deficiência ou com
com a sequela, está colhendo as consequências do pai. E até nós comentávamos aqui antes, eu e Alexandre, né, Alexandre? Ou seja, meu pai era assim, meu avô era assim, por isso que eu sou assim desandado, esse é meu jeitão. O cara era bêbado, eu continuo bêbado, o cara era meio maluco, eu continuo maluco, o cara não pagava ninguém, eu também não continuo pagando ninguém. É claro que você é fruto do contexto familiar e é bem provável que aquilo que você percebeu e aprendeu, foi ensinado, ouviu, a vida toda você tende a imitar. Nós somos frequentemente imitadores, mas é mais uma transferência de responsabilidade do que o desejo de ser achado, ser encontrado, ser moldado, ser modificado. A Bíblia vai dizer que maldição hereditária não existe mais. Diz que toda maldição, Gálatas fala isso, irmãos, toda a maldição caiu sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, de forma que Deus, em Cristo, se fez maldição por nós para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então, essa resposta ao sofrimento, atribuindo aos pais, aos descendentes, né, a causa do sofrimento, é mais uma tentativa de explicá-lo, é mais uma tentativa de amenizar a dor, porque essa procura, essa busca por respostas ao sofrimento, ela nos agoniza e nos faz, às vezes, nos revoltar com Deus ou com a gente mesmo. Aí o pessoal cria até os eventos, os cultos de quebra de maldição hereditária. Você tem que fazer um encontrão, lá você vai à frente no último dia, você escreve os teus pecados num papel, vamos colocar aqui numa fogueira, né? Fazer uma fogueira dentro de um latão, aí você queima aqui, nós vamos quebrar, fazer uma oração quebrando a maldição, aí resolveu. Mas não resolveu nada, porque se o cara não entregou para Jesus, se ele não foi visitado por Jesus, se ele não teve a sua vida transformada, se ele não se dispôs a seguir Jesus de perto, tornando o seu seguidor seu discípulo, no outro dia a maldição já foi desquebrada. É o que a gente percebe na vida das pessoas. Então é uma doutrina falida diante da simples análise da palavra de Deus. E Jesus falou: não, nem ele e nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que manifeste nele as obras de Deus. Que obra? A obra de ser curado. Mas daí você pergunta: mas e aquele que passa pela mesma dificuldade e não foi curado? Já eu explico para você. Mas você está sofrendo, amado? Está difícil o sofrimento? Você tem questionado, indagado no seu coração: será que sou eu que pequei? Algum pecado oculto? É lógico, abre parênteses, que nós colhemos muita coisa daquilo que nós plantamos. Existem sofrimentos na nossa vida que são resultantes e resultado da nossa postura na vida, do nosso descaminho. Você planta e colhe. Planta vento, colhe o quê? Colhe tempestade. Então existem situações físicas e emocionais que é fruto realmente do nosso pecado, mas não necessariamente e não exatamente. O que eu quero falar com você nessa noite, já para conclusão, é que não fique transferindo culpas, não fique buscando respostas às respostas que não existem. Diante do sofrimento, a melhor opção é silenciar o coração, é aquietar a alma, verificar se existem posturas e comportamentos que podem ser mudados e esse sofrimento ser amenizado, ou perceber que aprendizado se tira desse sofrimento, sabedores de que não é Deus que está no controle mandando o sofrimento para você, não. Eu tenho muita dificuldade, amados, de crer num Deus que, para poder atrair o homem para si, ou para provocar uma mudança na minha vida, ele me atinge com um sofrimento drástico. Digamos, perder um filho. Não, Deus me fez perder um filho para eu enxergar que Ele é Deus, para eu voltar para o Senhor. Existe até aquele ditado: não, se você não vem pelo amor, vem pela dor. Não. Um Deus que precisa matar o meu filho para trazer eu de volta a Ele ou para se revelar a mim,
tem mais cara de diabo do que de Deus. Porque Deus é amor. É óbvio que Deus usa de todo e qualquer sofrimento com a sua graça para nele nos capacitar, nos moldar, nos transformar, nele fazer com que nós entendamos o que a vida tem sentido. Eu conversava com o pastor Paulo Cerosino e ele falava, Paulão, ele me chama de Paulão. Paulão, aqui dentro desse hospital isolado, que a gente percebe que nós não precisamos de muita coisa para sobreviver. Aí a correria das empresas, ele é empresário, né? A correria com a vida, a correria com a igreja, ele é bem ativo, né? Nas visitações, você percebe que Deus basta. E que tem horas que é só Ele. E Ele nos faz ressignificar a vida e revalorizar os nossos conceitos. Então é lógico que o sofrimento existe para isso. Por isso que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 28, e eu gosto dessa versão de rodapé da NVI, que diz que o versículo é aquela: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo sabe decorar esse versículo. Então, se você pegou o Covid, todas as coisas cooperam para você. O roubaram o teu carro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estranho também, não soa muito legal. Aí essa versão vai dizer assim, ó: sabemos que em todas estas coisas, quais? As boas e as ruins, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Ou seja, não é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é que em todas estas coisas Deus coopera com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Para aqueles que o amam. Aí aqueles que não amam, que enfrentam o sofrimento buscando respostas nas mais variadas fontes, ou que viram as costas para Deus e atribuem a Ele o sofrimento, esses que não amam a Deus entram em desespero e perdem o significado. Aí aqueles que o amam, Deus coopera com Ele, diante de todas essas coisas, inclusive as coisas ruins, para forjar, para formar nele o caráter do Filho de Deus, o caráter de Jesus Cristo. Então o sofrimento tem esse poder de produção. Eu acho que eu já disse isso para vocês, não sei se foi num culto ou numa live, que normalmente o sofrimento ele produz muito em nós. Ele forja em nós o caráter de Cristo. Porque na festa e na alegria é que nós não somos transformados, não. Quando nós estamos em festa, vida boa, carro novo, casa nova, picanha, cerveja, droga, cocaína, escambau de bico e dinheiro sobrando, você nem lembra que Deus existe. E no momento de festa você nem lembra de agradecer a Deus, normalmente. Nós somos terríveis. A cantarrada também, nós, como crentes de Jesus, quando nós estamos só na alegre, comendo, né, bastante, comendo aquele sandu bom que você faz, não fez mais, né, Alexandre? Meu Deus, ou você fez e não está levando para mim. Eu vou ver, tá? Você viu que tem uma raizinha de dificuldade aí. Diante daquele sanduíche, né? Como é que chama? Que lá é? Que sanduíche você faz? Hambúrguer, coisa mais gostosa do mundo. Diante daquilo com a coca de 2 litros, cara, você nem lembra, que não muda nada a você. Aí quando o Covid bate na tua porta, ou o desemprego, ou a dificuldade, ou os momentos, né, de conflito, de interior, é nesses momentos que nós somos moldados, somos transformados, nos enxergamos. Então o sofrimento não é que Deus envia o sofrimento, é que até no sofrimento Deus nos ajuda a interpretá-lo da forma correta e a usar do sofrimento para o nosso bem e para a glória do nome dele. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Por que então ele existe? Existe para a obra de Deus, para que nele se manifeste a obra de Deus. E foi o que aconteceu. Mas sobre o que aconteceu com ele, a gente continua falando no próximo domingo. Sobre o sofrimento, mas agora de uma outra perspectiva. Nós falamos hoje sobre o olhar de Jesus e o olhar dos discípulos. Que diferença de olhar. Jesus olha e encontra um jovem cego de nascença sofrendo, e nada mais isso já ia curá-lo. Os discípulos encontram um jovem cego de nascença mendigando, mas procura culpados. É porque nós temos essa tendência. Por que meu filho é drogado? De quem que é a culpa? Por que eu perdi o emprego? De quem que é a culpa? Meu marido foi embora. De quem que é a culpa? De quem?
meu filho desandou, de quem que é a culpa? Ah, meu filho é gay, de quem que é a culpa? Nós caçamos culpados. Ao invés de olharmos com misericórdia, com sensibilidade, percebendo que Deus age, Deus transforma, Deus usa do sofrimento para transformar todas as coisas. É esse olhar de Jesus, amado, que eu convido você a nós termos. Essa percepção do sofrimento, essa percepção de que devemos olhar para aqueles que sofrem, não na caça aos culpados. Lembra dos amigos do Jó? Aliás, amigo, né? Quem tem uns amigos daquele não precisa de inimigo, né? Porque o cara já estava na pior, já estava ali em feridas. Aí os amigos, em vez de chegar, abraçar, chorar, começa a perguntar onde é que tinha pecado. Você deve ter pecado, porque a teologia deles era essa do pecado. Você está colhendo a consequência do seu erro. Você pecou sim, Jó. Alguma coisa está errada com você. É o que nós fazemos muitas vezes diante do sofrimento. Ao invés de pararmos, abraçarmos e ser as mãos de Deus, o olhar de Deus, ainda que aquela situação não reverta imediatamente ou aconteça um milagre extraordinário como aconteceu nesse episódio de Jesus, mas é aquele ombro amigo, é aquele que chora, aquele que sorri se preciso for. Alguém já disse que sobre a vida é que quem encarnou Cristo, quem é discípulo de Jesus Cristo, não tem tempo para debates teológicos. Ou ele está chorando com quem chora, ou está se alegrando com quem se alegra no chão da vida. Às vezes eu vejo muita discussão teológica. Não sou contra a teologia, não. Eu também a fiz. O que eu quero dizer é que a gente fica caçando culpado nos campos das teorias, a ortodoxia, a ortoplaxia, etc, etc, etc. Vai abraçar quem precisa ser abraçado. Vamos caminhar com quem está doente, com quem está sofrendo. Vamos amenizar o sofrimento. E, aliás, vamos ter postura na vida para que nós evitemos todo o sofrimento possível na vida daqueles que estão próximos de nós e especialmente aqueles que nos rodeiam, a nossa família. Vamos ser responsáveis por nós com a graça do Cristo, sendo Cristo na vida dos nossos irmãos. Você está sofrendo? Quem pecou? Ou de quem é a culpa? Talvez de ninguém. Aprendamos com o sofrimento. Sejamos gente boa de Deus no chão da vida, como Jesus sempre foi, a perfeita encarnação do Deus humano. Ele que nos ensinou a ser, a sentir, a perceber, a olhar diferente. Acho que é o Padre Zezinho que canta olhar como Jesus olhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu, sentir como Jesus sentia. E haverá um dia que nós seremos bem gente melhor. Representaremos bem mais, com legitimidade, com eficácia, a pátria que nós somos embaixadores. Que a Bíblia diz que nós somos embaixadores, representantes de uma pátria celeste, de um estilo de vida diferente, representantes do Cristo. Enquanto nossos irmãos cantam mais um louvor, eu volto no final orando por você que sofre. Eu quero orar contigo. Eu não sei em que esfera da vida é o teu sofrimento, mas eu sei que Jesus está aqui, está aí, e é possível que Ele reverta todo o sofrimento. Ou se não o fizer, porque Ele sabe todas as coisas, é possível que Ele te ensine a olhar para o sofrimento e para os que sofrem com o olhar dele mesmo, com o olhar do Cristo. Eu quero convidar você, querido, querida, que tem passado por sofrimento, e eu não quero subestimar o teu sofrimento, até porque cada alma, cada ser humano, cada psique suporta, tem a capacidade de suportabilidade de pressão, de sofrimento diferente da outra, de forma que talvez um sofrimento que para mim é pequeno, para você tem uma intensidade muito maior e causa uma dor muito maior. Mas eu quero convidar você nessa noite, a você que tem passado por um sofrimento já longínquo, um sofrimento demorado, e que tem questionado se é você que pecou, ou se é maldição hereditária, ou se é o meu karma. Eu quero dizer que esse inigualável que nós cantamos, esse Jesus Cristo que nós cremos e descansamos nele,
Aleluia. Ele foi experimentado no sofrimento, homem de dores, diz a palavra. Mas a morte ele venceu e ressuscitou. E ressuscitou para dizer para mim e para você que é possível passar suportando o sofrimento, ou é possível ter o sofrimento transformado em graça, em vitória, em alegria. E eu convido você a entregar-se inteiro e completamente nas mãos desse Pai de amor. Não é um Deus que te criou e te abandonou à mercê da sorte e de todo o mal, de toda a maldade que existe no universo, não. Ele também não é um Deus indiferente à sua dor, mas pelo contrário, Ele é um Deus que quer caminhar contigo e porque você o ama e porque você confia nele, entrega-se completamente a Ele, Ele quer ressignificar o seu sofrimento, podendo inclusive transformá-lo em vitória, em alegria, porque Ele é o Deus do impossível. Ore comigo nesse momento, entregue-se a Ele. Ele sabe do seu ser. Lembre-se disso, você é amado de Deus, é querido de Deus. Se você tem cometido os teus equívocos, os teus pecados, é momento de perdão, é momento de permitir que Ele cuide de você, permitir que Ele estabeleça na sua vida a vontade dEle. Porque nós temos livre-arbítrio, talvez temos caminhado distante desse Deus sem saber do seu projeto, do seu sonho, do seu amor, do seu cuidado paternal, que você possa compreender que há um Deus que te é favorável, é um Deus que é a teu favor. Diz a palavra que o Evangelho significa boas notícias, e a ótima notícia que eu te trago nessa noite é que, ainda que você tenha sofrido há tantos anos, Deus não está indiferente. O que Deus quer é que você se perceba e perceba Ele, e que vocês juntos caminhem a trajetória da sua vida, uma vida de vitória. Porque ainda que o sofrimento não acabe, não termine, é possível viver na graça, tendo um coração pacificado, tendo um coração cheio da graça, cheio do amor, cheio do perdão de Deus. Fale comigo. Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por mais esse momento de estarmos juntos aqui neste ambiente e juntos aonde quer que os teus filhos estejam e no tempo que o Senhor determinou para que eles ouçam esta palavra. E o Senhor conhece, meu Deus, o coração e a intensidade do sofrimento de cada irmão, de cada irmã. E eu peço-te neste momento que, por causa da cruz, por causa do sofrimento do teu Filho Jesus, o Senhor estenda a tua mão de poder, a tua mão de misericórdia, que o Senhor, ó Deus, seja benigno e compassivo como tu és, aliviando e tirando todo o sofrimento da vida dos teus filhos. Aqueles, meu Deus, que têm cansado, têm estado prostrado, desanimado, desesperançado e alguns até desesperados. Pai, que o teu Espírito que consola, que o teu Espírito que convence, que o teu Espírito que está conosco possa nesse momento visitar, trazendo consolo, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo, Senhor, a lucidez, Pai, para enxergarem e para perceberem o teu amor. Pai, nós pedimos a Deus que o Senhor estenda a tua mão de poder, operando milagres, Pai, milagres na vida dos teus filhos. O Senhor é o Deus do impossível. Pai, que tudo seja feito para a glória do teu nome e para o nosso bem. Em nome de Jesus, o teu amado Filho.